Você pode ter a casa repleta de amigos, paredes e pisos cobertos de bem, ter um carro do último tipo e andar conforme der na cabeça. Ou pode até ser um cara que vive apertado, até mesmo dentro de lotação, curtindo a si mesmo um fim de semana, ao andar conforme der na cabeça. Mas sempre será como folha ao vento, esperando o momento de cair. Você pode ter tudo aquilo que sonhar, mas nunca terá a paz que existe lá dentro, que não se encontra pra poder comprar. Porque essa paz só tem a pessoa que se encontra com Cristo. Mas sempre será como folha ao vento, esperando o momento de cair. Você pode ter tudo aquilo que sonhar, mas nunca terá a paz que existe lá dentro, que não se encontra pra poder comprar. Porque essa paz só tem a pessoa que se encontra com Cristo. Olá, seja bem-vindo aqui mais uma vez ao nosso programa. Nós estamos ouvindo histórias que transformam a nossa vida, histórias impactantes, e é muito bom receber você aqui mais uma vez. E hoje nós temos mais uma história para ouvir, e eu tenho a alegria aqui de receber um casal para conversar com a gente, e eu tenho certeza que essa história pode também transformar a sua vida. Bom, gente, sejam bem-vindos aqui, é um prazer receber vocês. Para o pessoal conhecer vocês, quando é a primeira vez, tem que se apresentar. Então, se apresenta pra gente aí, quem são vocês, pra gente conhecer vocês um pouquinho melhor. Eu me chamo Fernanda, sou mãe do Daniel, do Matheus, e no momento estou em casa, trabalhando, cuidando do lar e dos filhos, da família. O que é bastante coisa, né? Eu ia falar isso agora, cuidar do lar não é uma coisa fácil, é muita coisa. É muita coisa. Eu sou o Herman, pai do Daniel e do Matheus, né? Sou professor universitário. Você dá aula de quê? A minha disciplina chama-se Histologia e Embriologia. A gente estuda os tecidos do corpo humano e o desenvolvimento embrionário do ser humano, para os cursos da saúde. Olha, demais. Estou aqui com um profissional, então, né? Mais ou menos. É, isso aí. Gente, vocês têm uma história, assim, impactante. Quem vê de fora, né, não sabe, às vezes, os desafios, né, que uma família pode passar dentro de um determinado contexto, né, de uma determinada situação. E vocês já começam ali já na gestação do Matheus, né? Fernanda, você estava contando para mim um pouco sobre isso, e para o pessoal saber como é que foi todo esse processo, já antes da gente chegar na parte onde a gente quer chegar, né? Como é que foi esse período aí da gestação do Matheus? Então, Matheus é meu segundo filho,
E a gestação corria bem até o 4º mês. E num determinado momento, naquele ultrassom que você faz para descobrir o sexo da criança, fomos eu e Herma no consultório. E o médico, ao examinar, nos deu a alegria de saber que nós estávamos esperando mais um menino. E aí ele falou, olha, mas pai e mãe, tem um probleminha aqui. Aí na hora eu já fiquei muito apreensiva. Ficou preocupado, né? E aí ele falou, existe um derrame pleural e ele já está bem inchado por conta disso. O coração está no lado direito, o pulmão esquerdo também está mais próximo ao lado direito, e vocês vão ter que buscar a ajuda de um especialista, porque o caso é sério. E isso era uma sexta-feira à tarde já. Então, ele nos entregou o exame com o nome de quem nós deveríamos buscar, mas a secretária dele errou o nome lá no momento. O nome da especialidade. Isso. Né? Errou o nome da especialidade. Ele tinha colocado infectologista e a gente tinha que procurar um médico fetal. Então, nós saímos de lá já, eu encaminhei uma mensagem para o meu médico falando o que estava acontecendo e que eu já ia buscar ajuda. Fui no infectologista e lá ele falou, olha, eu não sei por que vocês estão aqui. Eu posso buscar entender o que causou, mas, assim, ajudar vocês a resolver o problema eu não consigo. Vocês têm que procurar o médico de vocês mesmo. E eu aguardando a resposta, e a resposta dele veio. Ele falou, eu estou num congresso, só chego em Valadares na quarta-feira. Eu não posso fazer nada por você por enquanto. Então, aquilo foi só piorando, né? Ao invés de aliviar, a gente foi ficando mais preocupado. Tivemos a ideia de ligar para uma amiga que a gente tem em Belo Horizonte e contar para ela a situação. E ela falou, olha, eu conheço um médico fetal aqui, tem o número dele particular, vou ligar para ele. E a gente aguardou. Ela nos retornou e falou, ele disse que é vocês agora. Mas eu avisei que vocês estão em Valadares, e ele pediu, então, para que vocês viessem de madrugada, que ele quer ver vocês amanhã. Ele vai para o consultório só para ver vocês. Sim. Aí, pior ficou a situação, porque nós entendemos que o caso era muito sério. E aí, fomos para casa, arrumar mala e Herma comprar passagem, porque não tinha o hábito de dirigir de madrugada, ainda mais nessa situação. E fomos de avião no outro dia. E chegando lá do aeroporto, a gente já foi para o consultório dele, ele estava lá nos esperando. E um caso super à parte, porque não era dia de atendimento, era num sábado. Ele abriu o consultório para nos receber, me avaliou e falou, olha, o caso é sério mesmo, segunda-feira eu vou precisar de fazer um procedimento, vou introduzir uma agulha no tórax dele, nós vamos tirar esse líquido, e com 72 horas, se encher de novo, nós vamos ter que fazer uma cirurgia para colocar um dreno e esse líquido ir para o seu líquido amniótico. Então, fomos para a casa da amiga, fomos recepcionados por ela, na segunda já estávamos lá de novo, o procedimento foi feito, 72 horas de novo, tudo cheio, da mesma forma, o problema continuava. Ele falou, então agora nós vamos partir para a cirurgia. E eu não sabia nem que existia isso, que a criança podia ser operada, isso para mim era uma coisa totalmente nova e assustadora. E aí a cirurgia foi feita com sucesso, o dreno foi colocado no tórax dele, e o médico falou, agora vocês vão ter que permanecer em Belo Horizonte, porque eu preciso acompanhar você toda semana, até a data do nascimento, e ele precisa nascer aqui, porque a gente vai ter que nascer com a UTI neonatal preparada para recebê-lo. E lembrando que durante todo esse processo, tudo que estava acontecendo, embora eu tenha sido criada dentro da igreja, eu estava afastada já há algum tempo, por acomodação mesmo, sabe? E isso fez muita falta para mim nesse momento, sabe? De apoio. Um apoio da igreja, né? Em oração. Exatamente, de estar assim com aquela fé mais renovada. Fez muita falta. Mas em momento nenhum a gente deixou de buscar e acreditar que Deus podia fazer um milagre. Então, fizemos aquela mudança, conseguimos um apartamento emprestado, muita mobília emprestada. Herma vinha... ia para Belo Horizonte e voltava para Valadares, ficou aquele ida e vinda, e eu lá, sempre com o auxílio da minha mãe ou da minha sogra, até chegar a data do nascimento. Quando o Matheus nasceu, o dia a gente estava assim, entre aspas, bem tranquilo, mas a gente já sabia que podia acontecer alguma coisa, apreensivo, e na hora que eu na mesa de cirurgia do meu lado, tinha toda uma parafernália lá, esperando para que o Matheus fosse levado para a UTI. E aí, no momento que ele nasceu, ele foi levado para um cantinho, eles retiraram um dreno do tórax dele e me devolveram.
Eu fiquei até espantada com aquilo, eu não esperava que eu fosse ter meu filho naquele momento. E aí os médicos só falaram com a gente assim, tá tudo bem, nós vamos explicar a vocês depois. E nos levaram pro quarto, o Matheus não foi pra UTI. Uhum. E aí o médico foi lá e falou, olha, o Matheus tá curado, ele não tem nada mais. O médico que fez a cirurgia de retirada do dreno falou, eu só quero ver ele daqui 7 dias para saber se tá tudo ok. E daí 7 dias a gente foi nele e ele falou conosco assim, pais, agora eu vou falar com vocês de verdade, não que eu tenha falado mentira, mas nós não sabíamos o que ia fazer com o Matheus depois que ele nascesse. Não existe estudos que nos levassem assim a tratar aquela causa daquele derrame. Nós íamos fazer uma coisa assim paliativa para tentar ajudar ele da melhor maneira possível. Então, o filho de vocês é um milagre. Ele nasceu curado, vocês estão levando para casa uma criança curada, que nós não sabíamos o que íamos fazer. Então, naquele momento, eu entendi o que Deus tinha feito na nossa vida. E naquele momento, Deus, mais uma vez, me resgatou a mim e a minha família. Eu senti a necessidade de voltar, porque eu precisava de criar meus filhos em um ambiente, assim, num ambiente seguro, em um ambiente que a fé deles fosse fortalecida e que eles entendessem o caminho que eles tinham que seguir. Né? Então, o Matheus, desde da barriga... Já trabalhou, né? Isso, trabalhando e nos transformando a cada dia. Que bênção. Sim. Que bênção. E depois, ele tem esse papel de trazer vocês, então, para a comunhão novamente, igual você falou, não era uma coisa que vocês abandonaram a fé, não. Foi uma distância, né, que vocês tiveram. E acaba que toda essa situação aproximou vocês de uma necessidade que, às vezes, uma comunidade, né, alguns irmãos podem suprir, que é a oração, que é caminhar junto. E aí, depois dessa história toda de nascimento, vocês acabam tendo que lidar com uma outra situação, né? A gente fica pensando assim, né? A gente vai passando por coisas, a gente pensa que acaba, parece que vem outra coisa. Exatamente. Né? E eu queria que vocês contassem um pouco para mim como é que foi o diagnóstico do Matheus, mas agora em relação não mais àquele problema lá da gestação, mas em relação ao autismo, né? Então eu queria que vocês contassem para a gente um pouco como é que foi isso para vocês. Então, depois de todo o ocorrido que eu relatei, eu decidi que eu ia chegar em Valadares, assim que tudo estivesse organizado, eu ia procurar uma igreja. E fui recepcionada lá na primeira igreja presbiteriana pelo reverendo Adão Carlos. Uhum. E no momento que eu recebi o diagnóstico, eu já estava lá. Já conhecia muitas pessoas, já estava no meio dos irmãos da fé. E tinha quantos anos, Matheus? Ele recebeu o diagnóstico com 2 anos e alguns meses. Foi mais ou menos em setembro de 2020. Uhum. Durante esse período de 0 meses até 1 ano, nada que nos chamasse atenção, né, que fosse específico, não tinha. Hoje, conhecendo o autismo, aí me vem na cabeça algumas coisas que ele não fazia. Ele não se alimentava tão bem quanto o outro irmão. Cada pessoa é única, mas assim, existe uma diferença muito grande. Uhum. Mas esse não foi suficiente para me chamar a atenção. Com 1 ano e 3 meses, 4 meses, ele começou a deixar de falar algumas palavrinhas que ele tinha falado, que ele já falava, que era caiu, papai, mamãe. E eu comecei a relatar para o médico isso e relatar, olha, nessa idade já dá tchau, o Matheus não dá tchau. Nessa idade as crianças já estão jogando beijo, o Matheus não manda beijo. Eu compartilhei isso com o Herman. E aí o médico falava conosco, olha, cada um tem seu tempo, vamos esperar mais um pouquinho? Sim. Vamos esperar até 2 anos, daí se nada acontecer, a gente vê o que faz. E aí, o tempo foi passando e aquilo foi me angustiando, né, porque... Existem marcos temporais no desenvolvimento humano e tem crianças que atingem esses marcos num tempo médio, né, da maioria das crianças. Tem crianças que são mais tardias. O Daniel, por exemplo, ele sempre atingiu alguns marcos no limite final ali, né, nos 45 do segundo tempo. Sei como é que é. Então é uma coisa assim difícil de você
antecipar o julgamento. Ele fala, pode ser que ele vai atingir, né? Então eu acredito que o médico trabalhou muito, o pediatra trabalhou muito dentro desses limites. E aí ele falou com a gente, vamos aguardar até os 2 anos pra gente ver como é que vai ficar consolidada essa fala inicial. E aí a gente aguardou até os 2 anos. E aí quando a gente viu que a coisa realmente não estava indo, a gente procurou um especialista, né, um neuropediatra, para encaminhar aí o diagnóstico, né? E essa questão do espaço até 1 ano, esses dias a gente estava conversando com a pediatra que está acompanhando ele agora, quando ele recebeu o diagnóstico, falava-se na questão de um autismo regressivo, que ele tinha já adquirido alguns comportamentos e perdeu, regrediu, né? E aí ela estava explicando para a gente que hoje os estudos têm mostrado que aparentemente não existe isso. Aparentemente o autismo, o quadro já estava instalado ou em processo, só que os sinais eram imperceptíveis, né, para quem não é treinado. Você não conseguia ver ali de 0 a 1 ano, né? Então é tudo muito recente e a literatura médica tem mudado constantemente ao redor, né, desses critérios de diagnóstico, de percepção ali de sintomas, de sinais e sintomas, né? Então até a gente vem aprendendo ao longo desse tempo, né, com tudo isso. Mas o fato era esse, ele não adquiriu até 2 anos algumas habilidades que precisava ter adquirido, e aí a sirene tocou, né? Temos que correr. Sim. Foi de onde a gente correu para conseguir o diagnóstico, fechar o diagnóstico. É muito interessante você explicar tudo isso, porque são coisas simples, né? Tipo, ele não dá tchau, ele não manda beijo. São coisas que a gente vai observando nos nossos filhos. Porque eu lembro com a minha filha, o problema foi outro, tinha a ver com o intestino dela. E eu lembro de uma demora muito grande para ela começar a levantar a cabeça. Uhum. E a gente fica preocupado. Sim. Porque eu já tinha o meu primeiro filho e eu olhava pra minha e pensava, o meu filho nessa idade já levantava a cabeça. Por que minha filha não levanta? Uhum. Então é muito interessante essa observação, né, de pequenos comportamentos e você falou uma coisa que me chamou a atenção, para pessoas não treinadas como nós, né? Exatamente. Que não tá treinado para isso, né? É tão importante buscar essa ajuda. E ele foi diagnosticado bem novo, né? Com você falou 2 anos e... 2 anos e alguns meses. Ele é de junho, né? Meses, foi em setembro. 2 anos e 3 meses, mais ou menos. Então já pode ser diagnosticado já bem cedo, assim. Né? Sim. E deve, né? Quanto antes melhor. Sim. E cada criança é única dentro do quadro, né? Uhum. Não existe um autista igual ao outro. Existem níveis diferentes de suporte, e hoje o Matheus está no nível de suporte 3, que é o que demanda mais intervenções terapêuticas. E o Matheus, desde então, começou a fazer as terapias de uma forma bem difícil, porque nós ainda estávamos na pandemia. Então era... É isso que eu ia falar, né? Setembro de 2020. Então, assim, foi bem complicado para começar, para fazer. E aí eu tive que me esforçar ao máximo para tentar ajudar em casa, ensinar, começar a fazer com ele as coisas que a psicóloga me ensinava. Eu levei para casa para tentar fazer com ele. E a gente foi tentando caminhar, só que eu não sabia ainda como que era um universo muito novo. Né? As coisas, eu fazia e aquilo não acontecia, e o que eu esperava não acontecia. Uhum. Então a gente foi ficando assim meio que frustrado, né? Porque cada um devolve para você de forma diferente aos estímulos. E por falar em casa, né, família, o Daniel estava com quantos anos nessa época? O Daniel já tinha completado 6 anos. 6 anos. Ele é da idade do meu filho, né, mais velho. E como é que foi dentro de casa essa dinâmica, né? Porque acaba que você tem que dar uma atenção muito grande para o Matheus, né? Como é que foi dentro do lar a dinâmica entre vocês? E os desafios também que isso trouxe para vocês como família. Graças a Deus, Herma sempre nos deu um suporte muito grande para as crianças e para mim como um pai. E aí nós meio que nos dividimos. Eu não deixei de dar atenção para o Daniel em momento algum, mas o Herma assumiu mais essa parte com ele, de fazer as atividades, os deveres de casa, de brincar, para que eu pudesse estar ali junto do Matheus, estimulando e fazendo as coisas que era preciso fazer para ele. Matheus tem uma seletividade alimentar bem séria.
Então, quando eu vou fazer um almoço, eu faço o nosso almoço e tenho que fazer o dele, porque é tudo diferente, né? Ele gosta de coisas crocantes, mais douradas, mais sequinhas. Mateus, ele não come arroz, não come feijão, macarrão, legumes e frutas, porque ele tem uma sensibilidade muito grande às texturas, né? As coisas moles, a cores diferentes. Então, assim, eu tenho que sempre preparar o dele. Então, isso demanda tempo também, né? E aí, a forma que eu achei de colocar algum nutriente para ele foi no suco. Como ele toma muito suco, então eu coloco tudo ali no suco. Eu coloco cenoura, beterraba, inhame. Os últimos têm levado até ora pronobis, sabe? E aí ele bebe tudo. E teve uma ocasião que o Mateus passou por um quadro viral e ele, após esse quadro viral, ele desenvolveu uma adenite mesentérica, que é uma íngua no abdômen. E com isso, Mateus ficou muito choroso e ele é verbal não funcional, ou seja, ele fala muito, mas ele não fala com você o que ele está sentindo, ele não verbaliza para te pedir as coisas. Então ele sentia muita dor e não conseguia falar conosco. E ele foi perdendo peso, e não alimentava direito, foi perdendo peso. E eu lembro que num dia assim de desespero eu entrei em contato com uma irmã da fé, e contei para ela, e ela falou: Fernanda, eu vou orar com você, mas eu falo uma coisa, acalma seu coração, porque os exames dele como estão? Eu falei: tão ótimos, os últimos que eu fiz tá ótimo, então acalma, porque o que não tá entrando pela boca, Deus tá colocando. Aí, sabe, todas as vezes você percebendo o cuidado de Deus em tudo. Mateus não se alimenta, mas os exames estão bons. Então, assim, em todo momento, o cuidado de Deus com o Mateus, sabe? Conosco. Uma coisa inexplicável, né? Sim, não tem como explicar. Um aspecto importante é que o Daniel é muito bonzinho, né? Ele é jóia demais. Então ele tem um carinho enorme com o irmão. No começo ele não entendia porque que o irmão não interagia com ele, né? A gente explicava. Desde cedo ele tem sido conscientizado sobre o que é o autismo, como que essas crianças se comportam. Então ele é louco com o irmão, ele ajuda o irmão em tudo. E é muito bonzinho, né? Então a gente conversa com ele, ele entende. Como a Fernanda disse, o Mateus não fala pra gente que ele tá com fome, que ele tá com sede, que ele fez cocô, que ele fez xixi. A gente já sabe. Então com a gente percebe, olha de longe e fala: ele com certeza tá de cocô. A gente vai lá e troca, né? Hoje ele pega a gente, ele pega a mão e coloca em cima de um pão, coloca em cima de um biscoito, mas ele não fala. Então a gente tem que estar o tempo todo monitorando, o Daniel ajuda com isso, né? E fica à disposição dele. Às vezes a gente está no meio de uma atividade com o Daniel, fala: tem que entender o Mateus, Daniel, aguenta aí. Então é uma coisa assim que está ali na rotina. A gente já incorporou tanto, e a Fernanda chamou o aspecto pro meu lado. Eu gosto muito de criança, eu sempre quis ser pai, e eu sou uma pessoa caseira, então o lugar que eu mais gosto de estar é dentro da minha casa com a minha família. Aceitar com o sangue nos comprou. Em amor nos predestinou para sermos como filhos teus. Nós somos filhos da sua aliança eterna.
os lábios louvam, as mãos se levantam. Cantar ao Eterno que nos amou antes de tudo existir. Ele é o começo. Louvemos em uma só voz nosso Pai, que um novo canto nos deu ao lançar fora o medo. Sua vontade foi nos aceitar, com o sangue nos comprou. Em amor nos predestinou para sermos como filhos deus. Nós somos filhos da sua aliança eterna. Os lábios louvam, as mãos se levantam em louvor. Nós somos filhos da sua aliança eterna. Os lábios louvam seus grandes feitos sobre nós. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Você deseja entrar em contato conosco, nos enviar uma pergunta ou até mesmo seu pedido de oração? Basta enviar uma mensagem para o número de WhatsApp que está aparecendo na sua tela. Você também pode nos fazer uma visita e acompanhar as nossas atividades através das nossas redes sociais.